Bem, os desafios mais comuns que, tanto na ciência da mudança e transformação organizacional, quanto nos clientes que a gente atende, que a gente percebe nesses processos de transformação, é que isso também é ciência. Então, tem uma hierarquia do que vem antes, deve vir antes, e a gente está num mundo onde a ordem dos fatores importa. Para um processo de mudança ser muito bem sucedido, primeiro é que tem que ter um buy-in, né, um entendimento e uma sinergia e uma simetria entre a liderança super sênior da empresa, que se ela não existir, o processo nem começa. Tem um senso de protagonismo e essa clareza de qual que é a direção. E uma vez isso atingido, depois tem todo o processo de comunicação, de embarcamento, de trazer os colaboradores, de trazer as pessoas, de trazer os parceiros, os fornecedores, os clientes para essa jornada de transformação. Porque como a gente está num mundo cada vez mais conectado, num mundo cada vez mais dinâmico, onde a mudança é a regra e não a exceção, todos esses atores são impactados num processo de mudança. Então, as companhias, no que a gente percebe na prática, é que elas estão, primeiro, carece desse entendimento de que um processo de transformação organizacional, ele é um processo, o que significa que ele tem bastante de ciência e não só de arte, apesar que a gente tem que contextualizar os processos para cada estilo de liderança, cultura e estratégia, mas ele tem uma hierarquia. Aquilo que vem primeiro deve vir primeiro, ele deve vir primeiro por uma razão. A ordem dos fatores importa. Então, o que a gente percebe é que quando essa hierarquia e os fatores, ou a ordem deles, não são aplicadas da maneira correta, isso gera uma resistência natural do ser humano. Quando a gente não consegue explicar de maneira consciente, tratar todo mundo como adulto, para depois encantá-los pela emoção, o processo não acontece. A gente costuma dizer nesses processos de transformação que primeiro você conquista as pessoas pela cognição e depois pela emoção, e não o contrário. Então, a clareza do C-Level, a clareza da liderança sênior, o alinhamento entre esses atores, o correto desdobramento para que a mudança ocorra de maneira natural e que ela não seja, por exemplo, envelopada e comunicada como um processo de mudança, de transformação, mas sim como evolução natural. Olha como a simples mudança da palavra que você utiliza já reduz a resistência e aumenta o que a gente fala de prontidão à mudança das organizações. Então é exatamente aqui que nós ajudamos nossos clientes a entender o processo, a entender que é uma ciência, que tem sim um pouco de arte e que ela deve ser contextualizada, e a gente suporta em todos esses processos da sua liderança para que aumente sua chance de sucesso. Então, quando a gente fala de senso brutal de clareza do C-Level para reduzir inclusive a resistência, a gente está falando de outros componentes de cultura, de estratégia de liderança. Então, por exemplo, a mudança não é unânime. A mudança ela não é bem recebida por todos. Tem patrocinadores e tem detratores daquele processo de transformação que você está passando. E às vezes a comunicação ela tem que ser ampla, às vezes a comunicação tem que ser generalista, às vezes a comunicação e a influência desses talentos tem que ser no 1 a 1, a depender do contexto, da situação. Às vezes envolve você trazer sinalizações do que você espera ou do comportamento esperado, que é promover um promotor da sua cultura e do seu processo de transformação e explicar o porquê. Às vezes é você desligar um detrator e explicar o porquê também. Então perceba que todo esse processo, e dado que as organizações estão em constante mudança, a busca é pelo equilíbrio, mas o processo ele é heterogêneo. E o papel do líder estrategista, com o suporte nosso da Antera, é justamente perceber em que áreas que ele ou ela tem que atuar. Quais são as ferramentas e as alavancas para aumentar o nível de prontidão, reduzir a resistência para que o processo ele seja muito bem sucedido.